Nós estamos numa sequência, uma série de mensagens, onde o Senhor tem trazido algumas direções e eu tenho caminhado por essas direções. Eu tenho caminhado por aquilo que Deus tem falado. E nós estamos nessa série de O Som do Avivamento, e cada semana Deus tem trazido algo novo. Deus tem movido de uma maneira diferente, tem falado algumas coisas, a gente veio aí falando sobre isso. Só que chegou num momento onde o Senhor trouxe algo sobre o próximo, que seria hoje. Só que orando e meditando e se preparando para aquilo que Deus queria, o Senhor me trouxe algo diferente para hoje, que é exatamente algo que Ele quer, o preparo para o próximo som. Porque o próximo vai ser um som chamado presença. Só que não pode ser de qualquer forma, eu não posso entrar nesse momento de qualquer forma, porque nós somos uma geração diferenciada. Nós somos uma geração que Deus está levantando com algo diferenciado. Essa geração que é a minha, que é a sua, que é a geração dos nossos netos, é uma geração que tem um chamado muito específico. Além do chamado principal, não estou entrando no chamado principal, não estou entrando na grande comissão, não é isso. Mas um chamado muito específico, um chamado muito peculiar, um chamado muito especial. E nós precisamos entender esse chamado para que quando nós falarmos sobre a presença, esse chamado me leve à presença. Porque não tem como chegar na presença de qualquer forma. Se você for convidado, por exemplo, a ir a ter um encontro com o presidente da República, existe todo um protocolo para que você chegue no Palácio do Planalto, para que você entre, para que você possa chegar até a presença do presidente da República. Não é simplesmente chegar assim, eu vim falar com o presidente. E aí os guardas vão deixar, a segurança vai deixar, a secretária vai... Não é assim, existe um protocolo. E nós precisamos entender isso. E para com o Senhor, não é de qualquer jeito que eu chego à presença. Então por isso hoje nós vamos falar sobre esse chamado peculiar que essa geração tem, que é o altar. Diga comigo, altar. E quando se fala em altar, eu tive a experiência, a primeira coisa que vem na cabeça é Elias e os profetas de Baal. Não é? O pastor vai falar de Elias. Não vou falar de Elias, não vou falar dos profetas de Baal, mas eu vou falar algo peculiar do altar. Por isso, vamos para Salmos capítulo 25, verso 14. Salmos 25, verso 14. E nós vamos entender esse chamado que nós temos, que é exatamente estar diante do Senhor e levantar altares. Precisamos levantar altares. Salmos 25, 14 diz: Deus, o Pai, se relaciona intimamente com aqueles que o temem. Ele os faz conhecer a sua aliança. A intimidade, o relacionamento do Senhor é para aqueles que temem o seu nome. E ele, o Pai, faz conhecer a sua aliança. Agora vamos para o Novo Testamento, João. Livro de João, capítulo 10, verso 27. João 10, 27. João 10, 27, texto muito conhecido. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem e lhes dou vida eterna. Elas nunca serão destruídas e ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar sintonizados ao que Deus tem para essa manhã? Pai, esta é a sua palavra.
Esta é a sua verdade. E este é o que o Senhor tem para os nossos corações essa manhã. Então fala conosco, Senhor. Revela-nos os escondidos da Tua palavra e nos guia a esse caminho. Tira todo obstáculo, toda barreira. Leva nosso pensamento cativo agora ao Teu pensamento, Senhor. Nós repreendemos todo espírito espião, toda raposinha neste lugar. Declaramos este lugar selado, blindado, com o sangue do Cordeiro. Teu Espírito flua poderosamente aqui. Esse lugar é uma zona oficial do Teu Espírito. Nós despojamos de tudo que é nosso, concernente ao homem, para que o Senhor cresça e a sua revelação venha abundante aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa interessante que nós vamos à palavra é que desde Gênesis, desde o início de todas as coisas, até Apocalipse, que é o final de todas as coisas, Deus tem o mesmo desejo, Deus tem a mesma motivação e o mesmo anseio, que é relacionamento com a sua criação. Deus sempre teve anseio e desejo de se relacionar, de ter intimidade, comunhão com os seus filhos, homens e mulheres que o temem. Só que o primeiro homem foi um pouco diferente, porque no primeiro homem o relacionamento com Deus era presencial, face a face na viração do dia. Deus vinha ao jardim para se relacionar com Adão, ele vinha ter comunhão com Adão, ele vinha bater um papo legal com Adão, um happy hour diário com Adão. Mas Adão pecou, o homem pecou. E com o pecado, o homem foi expulso do jardim. O homem foi expulso da presença, o homem foi expulso do relacionamento diário de intimidade com Deus. E a partir daí, houve a necessidade de algo para conectar o homem novamente com Deus. Porque Deus continuou tendo o desejo de se relacionar com o homem. Ou seja, ainda hoje, Deus tem o desejo de se relacionar comigo e se relacionar com você. E como Deus fez isso? Como que o homem mais uma vez pôde religar, ter essa conexão com Deus de intimidade? Foi através dos altares. O altar se tornou o ponto de conexão do homem com Deus mais uma vez. Só que uma coisa importante, não se engane, não coloque isso na sua mente. O altar, ela não é uma estrutura física, ela não é uma construção física, como esse altar que você está vendo no telão. Ele não é algo montado dentro de um templo, de uma instituição. Ele não é uma prática religiosa ou um dogma de uma igreja. É muito além disso, é muito mais do que isso, porque para se ter essa conexão com Deus, ele não pode estar firmado em estruturas humanas, em estruturas ideológicas da mente humana, mas ela tem que estar conectada ao coração de Deus. Por isso o altar, ele é um símbolo para Deus. Que símbolo é esse? Um símbolo de entrega, um símbolo de devoção real e verdadeira, e o símbolo profético de intimidade com o Senhor. Ele está muito além de ser apenas uma estrutura, muito além do que nós temos aqui, muito além de ser um altar de pedras. Ele está muito mais ligado a algo espiritual. E outra coisa importante, que não podemos trazer isso na nossa mente, o altar ele não é apenas um lugar. Vou repetir, o altar não é apenas um lugar, porque se fosse um lugar, se nós quiséssemos ter um encontro com Deus e ter esse relacionamento com Deus, nós teríamos que ir para Israel. Nós vamos ter que seguir a Bíblia. E aí, o problema é esse, tem que ir para lá. O altar tem que ser construído lá e tem um lugar para isso. Então nós precisamos entender que o altar não é isso, mas é um espaço aberto,
onde a presença de Deus se conecta com a nossa vida. É o lugar onde a presença de Deus se encontra com a nossa vida. É o lugar onde a presença de Deus invade a nossa vida e ali nos transforma. Uau! É totalmente diferente de ser um lugar específico. Não é eu fazer aqui todo domingo um altar de pedras e falar, não, o altar está aqui, então só aqui eu encontro com Deus, é só aqui a conexão com Deus. Isso não existe. Isso é idolatria, feitiçaria. Porque a partir de Jesus, o altar está em qualquer lugar que o Senhor se conecta comigo e se conecta com você. Então, levantar um altar, edificar um altar, não é apenas uma prática do Antigo Testamento, não é apenas uma prática dos tempos passados, porque a gente liga que, não, é só para aquele tempo, só para aquele povo, para aquela época. Jesus veio, aboliu tudo isso e agora mudou. Não. Deus continua nos chamando a levantar altares. Ele não mudou. Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Levantar um altar, eu e você, levantarmos altares, é um convite que Deus está nos fazendo continuamente. Vou repetir, um convite que Deus está nos fazendo continuamente. Para quê? Para sermos receptores da voz dele. Vou perguntar de novo, vou falar de novo. É um local que nós estamos ali para sermos um canal de recepção, sermos receptores da voz dele, para ouvir a sua direção e para experimentarmos o seu poder. Receber a voz, ouvir essa voz, experimentar do seu poder e da sua presença. Então a verdade é que se nós não levantarmos altares na presença do Senhor, nessa conexão com o Senhor, no secreto, não é em público, é no secreto, no íntimo daqui, do nosso coração, nossa vida não terá sentido e nós não vamos conseguir sustentar a nossa fé no trabalho, na sociedade ou até mesmo dentro da igreja. Por isso que nós temos visto muitas e muitas igrejas cheias de pessoas, mas vazias de Deus. Cheias de gente, mas vazios da presença. Porque não estão entendendo que precisam levantar altares de conexão àquele que é o único, poderoso e fiel nas nossas vidas. Esse é o problema. E por isso nós precisamos entender o que significa o altar. O que altar significa. E a primeira coisa está lá em Levíticos capítulo 9, verso 24. Levíticos capítulo 9, verso 24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Então a primeira coisa é que o altar é o lugar onde Deus se manifesta. Gravem isso. O altar é o lugar onde Deus se manifesta. No Antigo Testamento, a manifestação de Deus via com o fogo sobre o altar. Nós vemos isso no templo, vemos isso com Elias lá no Monte Carmelo, e nós vamos ver isso em todo o Antigo Testamento. A glória de Deus se manifestava através do fogo sobre o altar. A presença de Deus. Mas hoje em dia, o fogo não está mais sobre altares edificados em pedra ou bronze, como era no Antigo Testamento. Os altares que Deus tem nos conclamado a levantar hoje não é mais estrutura física humana. Por isso o fogo não está mais se manifestando dessa forma, porque hoje o altar está, sabe aonde? Dentro do nosso coração. É aqui que o Senhor quer que levantemos altares. É aqui que o Senhor quer que edifiquemos esses altares.
de pessoas que buscam pela presença, que querem receber a manifestação da presença, não em um lugar físico, mas dentro de si mesmos, porque nós somos o templo, agora nós somos a igreja, nós somos a edificação, aonde o altar é construído, onde a presença é revelada. Quando nós entendemos que a nossa entrega, a nossa renúncia, o nosso doar a Deus é que cria esse altar, é que estabelece isso dentro de nós, não é externo, é interno. E tem muita gente querendo, no externo, esquecendo o interno. Jesus mesmo falou isso, lembra com os fariseus? Vocês por fora estão bonitos, mas por dentro é sepulcro caiado. Então não é externo. Nós precisamos, quando nós nos entregamos, nós criamos dentro de nós esse altar. É o espaço, é o ambiente, é o lugar que o altar é construído e aonde Deus se manifesta, aonde Deus se revela, aonde a glória dele se derrama. É dentro de nós mesmos, esse é o lugar. E não se engane, não depende de um lugar físico, não depende de um local físico, não depende de uma estrutura, não depende de uma ideologia. O altar, ele pode estar onde nós estivermos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na rua, seja numa circular, na faculdade, não importa, porque o altar está dentro de nós. Quando nós nos rendemos, edificamos o altar dentro. Então, onde nós estamos, o altar está conosco. Onde nós andamos, o altar está conosco. Onde nós vivemos, o altar está conosco. E onde o altar está, Deus se manifesta. Vou repetir. Onde o altar está, Deus se manifesta. Agora a grande questão é, onde nós temos levantado os nossos altares? Onde temos edificado os nossos altares? Será que os nossos altares, esses altares que nós estamos levantando, está atraindo a presença e a glória de Deus? Ou apenas representando as nossas expectativas, anseios e desejos? Será que é Deus que está se manifestando ou somos nós? Porque eu acho, eu penso, eu quero, eu anseio, eu desejo. Que altar é esse? O que nós edificamos hoje, o que nós edificarmos hoje, com certeza, dentro do nosso coração, é o que Deus vai revelar e fazer nos tempos futuros. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que o altar é o lugar onde Deus se manifesta. Segunda coisa, Mateus 6,6. Mateus capítulo 6, verso 6. Texto conhecidíssimo também. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Ou seja, que o altar é lugar de intimidade e de encontro pessoal com Deus. O altar é lugar de intimidade e de encontro pessoal com Deus. Deus sempre, como eu disse, quis se relacionar com o seu povo. Deus sempre quis se revelar ao seu povo. Deus sempre quis estar comunicando com o seu povo, falando com o seu povo, tendo intimidade com o seu povo. E o altar foi a ferramenta que Deus usou para ter esse encontro com o povo, para se conectar com o povo, para voltar a ter esse tempo com o seu povo. Só que Jesus aqui em Mateus 6,6, ele vem nos dizer que o altar, ele não é um lugar para espetáculo, ele não é um lugar para ficar se mostrando, para ficar achando que não, porque eu faço, porque eu sou, porque não é um lugar para chamar a atenção de ninguém. Jesus aqui em Mateus 6, ele diz que o altar, ele é um lugar secreto, escondido, ninguém vê. Ninguém vai saber.
Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta em secreto. E o Pai que te vê em secreto. Não é para ficar se mostrando, chegar na igreja, né, tem nada contra, eu entendo, né, reverência, não tenho nada contra a reverência, mas tem gente, não são vocês, graças a Deus, né, não vieram hoje, são lá do Paraguai, chega na igreja e se ajoelha, levanta a mão, Deus! Para mostrar, para que as pessoas acharem que são assim, para enganar as pessoas. Deus não quer pessoas que intentam uma ideologia, eu preciso, não. Entra no teu quarto em secreto, é lá, nesse lugar de quietude, nesse lugar de silêncio, nesse lugar de intimidade, é que nós vamos nos encontrar com Deus, nos encontrar com o Pai, nos encontrar com o Espírito Santo. É lá que esse altar vai atrair o fogo, é lá que esse altar vai atrair a presença, é lá que esse altar vai mover o sobrenatural. Não é se mostrando para todo mundo, se mostrando como muitos têm feito. Intimidade, relacionamento. É isso que nós precisamos entender que o altar faz. A intimidade com Deus, queridos, não é construída na correria, no agito, na loucura do dia a dia. Intimidade com Deus não acontece dessa forma. A gente brinca com a intimidade com Deus. Eu sei que todo mundo é casado e entende casamento. Você vai ter intimidade lavando louça, limpando casa e vai. É muitas vezes isso que a gente quer fazer com Deus. Deus, eu estou, vamos, vem. Como assim? Marta e Maria. Senhor, Maria escolheu a boa parte, eu não vou tirar dela. Onde Maria estava? Sentada, nos joelhos do mestre. Jesus estava andando, correndo? Não, estava parado. Eu preciso entender que o altar é esse lugar de intimidade, não é no agito do dia a dia, é num lugar de quietude, é um lugar de paz, é um lugar onde eu foco exclusivamente a presença do Senhor. É o lugar onde eu preciso me retirar para buscar, me retirar para viver a presença, para ouvir de Deus, para saber quem Ele é, o que Ele quer para a minha vida e ser transformado. Eu não vou ser transformado no agito do dia a dia, eu vou ser transformado na intimidade com Ele. Porque é lá que Ele fala, é lá que Ele ministra, é lá que Ele transtorna a minha vida. O altar é muito mais que apenas um momento de oração, que um tempo de oração. Ele é um estilo de vida constante, de busca da presença de Deus. É um estilo de vida constante de busca pela presença de Deus. Será que o altar que estamos levantando está nos aproximando realmente de Deus ou está apenas nos distraindo com formalidades? Como podemos tornar o nosso altar muito mais profundo e sincero sem essas pressões cotidianas da vida? Essas pressões que nós vivemos diariamente. Nós precisamos entender que o altar é lugar de intimidade, é um lugar de encontro, é um lugar do relacionamento com Ele. Terceira coisa, Gênesis 8:20. Gênesis capítulo 8, verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O altar também é um lugar de rendição, de entrega total. Jesus, ele aboliu o sacrifício porque ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi a ovelha perfeita que foi sacrificada na cruz para remissão de pecados. Então hoje nós não precisamos mais sacrificar animais para perdão de pecados. No Antigo Testamento, a única forma de ser perdoados por Deus era sacrificando animais. A ovelha, o bode, a pomba, né? E existia todo um ritual que Deus estabeleceu lá em Levíticos, falando com Moisés sobre como deveria ser. Mas Jesus veio e pagou o preço, e agora
nós não precisamos mais sacrificar animais, mas precisamos fazer um sacrifício. E Paulo nos diz que agora os nossos corpos são sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Então não são mais os animais, somos nós agora o sacrifício sobre o altar. Somos nós a lenha sobre o altar. Não é mais os animais. Por isso que cada momento que eu estou diante do Senhor tem que ser um momento de entrega, tem que ser um momento de rendição, tem que ser um momento de verdade diante do Senhor. Eu não posso chegar lá de qualquer jeito, eu não posso me entregar pela metade, ou 10%, ou 99%. Eu tenho que ser sincero, aberto e transparente diante de Deus. Porque é lá diante do altar, diante da presença do Senhor, que eu estou declarando: Senhor, não sou mais eu quem vivo. Eu não faço nada por mim ou para mim mesmo, porque eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, a minha vida é Tua. E se a minha vida é Tua, nada dentro de mim vai impedir que a Sua presença se revele, que a Sua presença se manifeste. Por isso eu tenho que ser sincero, verdadeiro e transparente. Eu não posso querer achar que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, que Deus não está percebendo. Meus irmãos, põe uma coisa na sua cabeça: nós não conseguimos enganar a Deus. Eu consigo enganar o pastor, eu consigo enganar o profeta, eu consigo enganar o mestre, eu consigo enganar o apóstolo, eu consigo enganar minha família, mas a Deus eu não engano. Eu preciso ser transparente, e eu preciso entender que se eu não me entregar por inteiro, eu não vou conseguir atrair a presença de Deus. Deus não se revela. Deus abomina o pecado, irmãos. Luz e trevas não se batem, não combinam. Não tem como. Eu preciso me entregar por inteiro, por completo, porque quando eu me abro dessa forma, as portas do céu se abrem para que a presença do Senhor se revele na minha vida. Se eu quero ver a glória de Deus na minha vida, se eu quero sentir o poder de Deus se movendo na minha vida, eu preciso entender que a minha entrega tem que ser total e completa. Nós temos ouvido muito falar, em anistia irrestrita e qual que é a outra palavra que eles estão usando aí? Anistia total e restrita. Geral e restrita, ou seja, ela tem que ser completa, ela não pode ser parcial. E quando eu falo do Senhor, eu não posso ter uma meia rendição, ou parte de uma rendição, eu tenho que ser total diante dele. Eu preciso me entregar totalmente, porque somente assim eu atraio a presença, somente assim o Senhor se manifesta. Senão, eu estou brincando de ser igreja. Não estou falando da comunidade Ágape como um templo, não. Eu, César, eu estou falando individual. Se eu não me render por total, eu não atraio a presença de Deus sobre a minha vida. E eu não posso reclamar: Deus, por que o Senhor só faz com A, B ou C ou D? Alô? Precisamos pensar. Estamos nos rendendo totalmente a Deus? Ou estamos entregando apenas parcelas de nós mesmos, parte de nós mesmos a Ele? O que nós precisamos? Aí a grande questão é, o que eu e você precisa deixar, entregar, para que a glória de Deus se revele nas nossas vidas, para que possamos ser envolvidos por completo por esse fogo da presença sobre o altar. João 10, 27, você lembra do texto? As minhas ovelhas, eles me ouvem. Você lembra do texto? Nós lemos ele logo no início. E aqui, mais uma vez, o altar traz algo poderoso, porque o altar é o lugar de ouvir e de obedecer à voz de Deus. É o lugar onde eu ouço, e não só ouço, eu preciso obedecer à voz que vem através do altar. São as minhas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e obedecem. Eu preciso entender que a minha oração, ela não é apenas uma lista que eu faço de pedidos para fazer diante dele,
no altar que eu estou levantando em casa todos os dias a Ele. Mas sim, a verdadeira oração acontece, e é aqui que eu preciso que você entenda, a verdadeira oração acontece quando eu fecho a matraca, eu me calo para ouvir o que Ele tem para a minha vida. Alô? O mais fácil é eu fazer aquela listinha de 50 itens que eu preciso, anseio, necessito, né? E depois, em nome de Jesus, amém, levanto e vou embora. O mais difícil é depois que eu fiz os 50, eu paro e falo, agora Senhor, agora fala que eu quero ouvir o que o Senhor tem para a minha vida. Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. O altar é o lugar onde Deus fala. Altar é o lugar onde Deus fala. E é nesse lugar que Ele vai nos orientar, nos moldar, nos capacitar, nos ferramentar, nos desafiar, nos exortar e nos mover para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Experimenta, né, os homens aí, chega, né, e fala para sua esposa, fala tudo que você fez durante o dia. Aí você fala, estou indo, vira as costas e sai para você ver o que acontece. Experimenta. A gente faz isso com Deus todo dia. Fala e fala. Aí fala, em nome de Jesus, amém, se levanta e vai embora. Aí Deus fica lá, mas eu quero falar. Deixa eu. Mas a gente não para ouvir. Nós estamos na correria do dia a dia, tem coisa para fazer em casa, tem filho para cuidar, tem trabalho, E Deus, eu já deixei tudo que eu preciso, agora você se vira. Vai lá e resolve. Enquanto eu faço as minhas coisas. Eu preciso entender que como filhos, nós precisamos aprender a ouvir a voz dele. Reconhecer a voz dele. Saber que é a voz dele que vai me direcionar, me guiar, me trazer o que eu preciso para trazer solução às situações da minha vida, do meu cotidiano, das lutas que eu estou enfrentando. Mas não somente ouvir, eu preciso obedecer aquilo que ele tem dito. Não somente entender o que ele está falando, mas colocar em prática, porque muitas vezes nós apenas ouvimos, mas não é daquilo que eu acho, que eu penso, que eu quero, então eu não faço. Não, Deus, se não for o que eu quero, então eu não quero. E Deus é especialista em dizer não. Porque a gente acha que é isso que é melhor para a gente. Que é isso que é o melhor para a minha família. Mas talvez não seja isso que Deus tem. Talvez não seja isso que Deus quer. Por isso eu preciso aprender a reconhecer essa voz em meio às muitas vozes que nos rodeiam. A voz da alma, a voz da depressão, a voz da ansiedade, a voz do mundo, a voz do diabo. Em meio a essas vozes, reconhecer a voz dele. E ao reconhecer essa voz, pegar aquilo que eu ouvi e pôr em prática. Não importa se eu gosto ou não, se eu concordo ou não, mas eu preciso fazer, porque o que ele tem para mim é perfeito. E muitas vezes, o problema é que muitas vezes nós estamos ali, nós estamos no nosso altar, no nosso tempo de secreto, nosso tempo de intimidade, nós paramos para ouvir. E uma coisa interessante, irmãos, que a gente precisa começar a perceber e entender, é que muitas vezes o Espírito Santo, ele se revela e nos dá impulsos, sensações, começa a falar algo bem sutil ao nosso coração. Mas nós estamos tão ocupados e preocupados com o que está da porta para fora, que nós não percebemos esses toques do Espírito. Não é que Deus não fala, não é que o Espírito... Não, a gente está tão assim com as coisas, que nós não percebemos o que Ele está falando. Estamos distraídos com as coisas do dia a dia. Estamos distraídos com as preocupações do dia a dia. O próprio Senhor deixou claro, a cada dia deixa lá o seu próprio mal. Não andeis ansiosos, preocupados. A tua preocupação, a minha preocupação tem que ser estar na presença, porque Ele supre todas as coisas. Eu preciso mudar aqui, a minha cabecinha.
Por isso que o altar é o lugar onde eu percebo os toques do Espírito, as sutilezas que o Espírito me guia, me direciona para que eu alcance o que eu preciso para aquele dia, para aquele momento, para aquela situação, para aquela guerra, luta que eu estou enfrentando. O altar é o lugar de eu poder ouvir a voz dele, mas não somente ouvir e obedecer aquilo que ele tem direcionado à minha vida. Muitas vezes dói, muitas vezes não é fácil. Agora, obedecer o que é fácil não é obediência, né? Se Deus chegar assim e falar, não, você pode sair daqui, no McDonald's já está tudo pago a tua conta lá, não vai ser difícil. A maioria vai dar glória a Deus, aleluia, vai obedecer com alegria. Isso é obediência? Mas se Deus falar que você vai fazer 40 dias de jejum, pão e água, Deus, Deus, está de brincadeira, né? Entende? Ouvir e obedecer, porque esse é o propósito que nós precisamos entender para a nossa vida. A pergunta é, nós estamos ouvindo a voz de Deus com atenção, ou estamos apenas falando sem parar que nem uma matraca? Como podemos melhorar o nosso altar de escuta e obediência a Deus? Pensa, aí, meu irmão, é você. Porque eu não tenho uma receitinha mágica. Eu não tenho um cronograma. Porque nós somos individuais. Você tem uma digital que é diferente de qualquer um aqui. A tua íris é diferente do outro. Então, a tua intimidade com Deus é diferente de qualquer um outro. Então, é você que vai ter que descobrir como fazer isso, como parar, ouvir, e não somente isso, obedecer. Por último, Levíticos capítulo 6, verso 13. Levítico 6, 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O altar, ele é um lugar de fogo contínuo. O fogo não pode apagar. O fogo não pode apagar. Isso aqui foi uma ordem que Deus deu. E essa ordem não foi somente para os dias de Moisés, ou para os dias do Antigo Testamento, ou para os dias do templo, do tabernáculo. Essa ordem continua até hoje sobre as nossas vidas. Essa ordem continua perpetuando. O fogo não pode se extinguir, o fogo não pode apagar. Isso fala de uma vida constante, uma vida em todo o tempo, de zelo diário pela presença do Senhor. O nosso altar não pode apagar, a nossa busca pela presença ela não pode diminuir ou até mesmo se esgotar. Eu preciso amar a presença, eu preciso ansiar pela presença, eu preciso pagar o preço de estar na presença. Não é fácil, mas eu não posso deixar simplesmente passar. Eu preciso estar alimentando esse altar com lenha constante para que esse fogo não se apague. E qual é a lenha que eu coloco nesse altar para ele não se apagar? Oração, adoração, leitura da palavra, intercessão. Eu não posso deixar isso se apagar na minha vida cotidiana, diária. Eu preciso ter paixão pela palavra, ter zelo por buscar a palavra. Eu preciso orar constantemente pela minha vida, pela minha família, pelas causas que estão à minha volta. Eu preciso interceder, mas eu também preciso adorar e exaltar a presença daquele que é autor e consumador da nossa fé. E isso demanda de nós persistência. Isso demanda de nós insistência, isso demanda de nós coragem, porque tem muitas vezes que não dá vontade, irmão, você acorda assim, daquele jeito, ou você vai dormir daquele jeito, parece que uma bomba atômica explodiu, às vezes nem dorme, tantas coisas, tantas situações, ou o dia está tão corrido, tem tanta coisa para fazer, é nesses dias que eu tenho que ter mais tempo na presença.
Mas eu preciso que o dia tenha 48 horas, 24 horas, não vai dar. E eu vou parar, se eu tenho o costume de ficar meia hora, eu vou ficar 1h30 na presença, porque eu preciso dele para resolver as minhas coisas. Se for na minha força, irmão, na nossa força a gente não vai conseguir nada. Na nossa força nós vamos ter mais problema do que solução. Na nossa força a gente vai arrumar mais dor de cabeça do que alegria. Então por isso eu preciso mais da presença, mais que Ele esteja comigo, mais que Ele me guie, mais que Ele me direcione, porque eu sei se eu acho que eu preciso de 48 horas num dia, em 4 horas eu posso resolver tudo quando Deus me dá a direção a ser estabelecida. E às vezes eu me preocupo muito mais com as coisas do que a presença, ou seja, o altar muitas vezes apaga. Meu irmão, quem gosta de fazer churrasco sabe, você faz o churrasco e deixa a cinza lá, tenta pôr fogo em cima da cinza, tenta. Você pode até conseguir, mas vai dar um trabalho. Vai dar trabalho, hein? Para acender o fogo de novo, vai ter que limpar toda a churrasqueira de novo, tirar todas as cinzas, tirar toda a sujeira, preparar tudo de novo. Então, é melhor que não deixe que se apague. Nós precisamos sempre estar buscando a presença do Senhor. Esse esforço ele tem que ser diário, constante, todo tempo, em todo momento. Por isso que eu sempre falo, gente, quando você for ter seu tempo com Deus, faça de manhã, porque se você deixar para o final da tarde à noite, é muito improvável que dê certo. Já passou um dia cheio de coisa, você vai chegar em casa cansado, estressado, preocupado, porque o diabo já vai aproveitar para dar um negócio daquele dia. Como é que você vai conseguir parar para ter tempo com Deus? Você vai abrir a Bíblia pensando no que aconteceu durante o dia, daquela pessoa que falou mal de você, daquele que reclamou, daquela situação que não deu certo, da conta que você não pagou, e etc e tal. Você acha que vai ter como você vai conectar com Deus? Nós vamos estar entregando para Deus uma oferta estragada, uma oferta mirrada. Deus não vai receber. Por isso, eu recomendo, não que não possa ser feito, tem quem tem a disciplina, e nas disciplinas, amém, perfeito, não sou contra, né? Não é que eu sou contra, eu estou dizendo que é mais fácil pela manhã quando a gente acorda, porque eu estou com a mente limpa, eu estou com o coração mais propício para poder ter esse tempo do que à noite, depois de muita coisa que aconteceu durante o dia. Mas eu preciso ter essa prática diária de oração, de adoração, de devoção, porque essa é a lenha que é colocada sobre o altar constantemente. Ou seja, eu sou a lenha, porque sou eu que oro, sou eu que adoro, sou eu. Eu tenho que estar constantemente sobre o altar. Essa lenha, esse fogo não pode apagar, porque se apagar, meu irmão, nós começamos a viver uma coisa chamada religiosidade. Ou seja, eu faço porque tem um cronograma, que tem um planejamento. Eu faço porque tem uma ordem, uma rotina. Eu não faço por espontaneidade. Eu não faço por amor, eu faço por obrigação. Então eu não venho na igreja porque eu amo a Deus. Eu vou porque eu tenho que cumprir um ritual. Porque se eu não for, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim? A questão não é o que vão pensar de mim, a questão é o que Deus vai pensar de mim. Eu preciso mudar essa chave na minha mente. E é por isso que a pergunta é: como está a chama do nosso altar? Estamos alimentando esse altar, alimentando esse fogo todos os dias? Ou temos deixado ele se apagar por causa da correria, por causa do agito, da indiferença, da preocupação, ou tantas coisas que nós vivemos? Por isso que esse é o chamado que Deus tem a essa geração: levantar um altar de busca pela presença. Somos chamados a estar levantando altares de rendição, de entrega, de devoção. E esse é um chamado que Deus faz a todos os seus filhos, um chamado que Ele tem trazido de volta à nossa geração. Não é como estruturas de pedras ou em lugares sagrados separados
para que a gente possa estar como a igreja, como um templo, como, enfim, não é nada disso. Mas sim, corações que se rendem, corações que se entregam, corações que dedicam a sua vida e que buscam essa presença em todo o tempo, em todos os lugares. Não importa se eu estou em casa, se eu estou no trabalho, porque eu estou levando o altar constante comigo, e esse altar está carregando um fogo que não se apaga. Porque quando eu tenho esse momento como ele, onde eu estou, a presença me acompanha, a presença vai comigo. Onde eu estou, o altar está comigo. Onde eu estou, coisas acontecem não por minha causa, mas porque a presença caminha comigo. E onde a presença de Deus está, coisas sobrenaturais acontecem. Eu preciso começar a mudar a minha mente. Noé, Abraão, Moisés e tantos outros, Samuel, tantos outros homens marcaram as suas gerações através de construção de altares que eles levantavam, que marcaram a história do povo, que marcaram histórias de reis e marcaram a história da nação de Israel. Mas hoje, nós somos chamados a deixar uma marca, nós somos chamados a deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, e o legado é exatamente esse, não apenas a nossa vida pessoal, mas sim os altares que nós temos levantado, esses altares que atraem a presença de Deus, que atraem a glória de Deus, e essa nossa próxima geração verá através de nós o que Deus pode fazer e quem é esse Deus a qual nós servimos, porque quando olham para nós, não estão vendo apenas seres humanos que caminham em meio a uma sociedade, estão vendo verdadeiros servos de um Deus Todo-Poderoso que marcam, mudam e transformam a geografia onde estão inseridos. Não são pessoas normais, são pessoas que têm algo diferente, são pessoas que carregam dentro de si algo diferente. E quando os nossos filhos e netos olharem, eles vão falar: eu quero isso, eu quero que você tenha, eu quero exatamente esse fogo que arde dentro do seu coração, eu quero viver exatamente isso que você tem vivido. Por isso, esses altares que nós estamos levantando hoje, seja na nossa casa, na nossa rotina, seja nesse tempo de intimidade com Deus, é o que vai definir o impacto espiritual na nossa vida, é o que vai definir a glória se manifestando na nossa vida. Que tipo de altar temos construído? Que tipo de altares nós temos levantado? Que tipo de altares nós estamos deixando como legado, como marca para as próximas gerações? Essa pergunta deveria ressoar nos nossos ouvidos de uma forma extraordinária, para não usar outra palavra. Que tipo de altares nós temos deixado levantado para que as próximas gerações vejam e se espelhem? Estou falando de filhos, estou falando de netos. Esse chamado que Deus tem para a nossa geração, ele não é algo para ser estabelecido num lugar físico, mas sim, é um chamado a ter uma postura de vida, a ter uma conduta de vida, a ter algo que estabeleça dentro de nós e através de nós. Esse altar, esse chamado a esse altar, ele precisa ser levantado no secreto, ele precisa ser levantado na intimidade com Deus, onde ninguém sabe, ninguém vê, porque Mateus 6,6, e o Pai que vem de secreto, recompensará. É lá que começa, é lá. Porque lá eu posso ser eu mesmo, lá eu posso falar abertamente. Porque se eu falar, vamos levantar um altar aqui, vamos orar, confesse o seu pecado, com a sua esposa do lado, seu marido do lado, seu amigo do lado, seu líder do lado, nem a pau, Nicolau. Mas no secreto eu estou sozinho, é eu e Deus. Não tenho nada para me impedir de falar: Deus, eu roubei, eu menti, eu adulterei, me prostituí. Lá não tem nada para impedir. Lá eu posso ser eu mesmo e falar a verdade. E lá eu vou poder ouvir Deus fazendo algo na minha vida, perdoando o meu pecado, restaurando a minha vida e dando direções. A partir de hoje, faça isso, faça aquilo, para que você nunca mais caia nesse mesmo problema e nessa mesma circunstância.
É um lugar de entrega total, sem medo, é um lugar de renúncia total. E é lá que Deus começa a fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. O altar que estamos levantando hoje é o que vai definir o nível de presença que nós vamos carregar. O altar que estamos levantando hoje é o que vai definir o nível da presença que nós vamos carregar durante toda a nossa história. E ele não é algo físico, ele não é algo natural, mas ele é algo intrínseco de um coração que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e somente a Ele eu vou adorar e prestar culto, e a nenhum outro. Preciso mudar meu pensamento, porque quando nós falarmos de presença, quando nós falarmos desse som chamado presença, eu não posso ter nada disso que possa me impedir de entender, viver, experimentar a presença. Porque senão eu vou falar sobre um som chamado presença e ele vai ser apenas uma ministração ou um belo curso que eu vou dar num domingo de manhã. Porque está longe de ser aquilo que eu possa experimentar. E Deus quer mover nesse lugar algo sobrenatural. Por isso, nós precisamos começar a levantar esses altares dentro das nossas casas, nas nossas vidas. Temos uma semana, porque domingo que vem, a palavra é essa, um som chamado presença. Por isso o Senhor colocou bem no meio, nós precisamos levantar esses altares. O altar do conhecimento da presença dEle. Um altar de rendição, de entrega, de intimidade, de comunhão, aonde o fogo nunca e jamais se apaga. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé? Vamos orar. A gente possa dar o primeiro passo hoje para poder dizer, Senhor, eis-me aqui, a partir de hoje, é isso que eu quero, a partir de hoje, eu vou me posicionar para buscar o seu altar, para levantar na minha vida um altar de honra, de glória, e um altar genuíno de busca pela sua presença. E isso é algo particular e pessoal. Ninguém pode te influenciar isso, senão o próprio Espírito Santo. Então que hoje Ele possa ser aquele que nos convença a buscar a presença, a buscar a face e a edificar nos nossos corações esses altares. Amém? Curva sua cabeça. Pai, nós queremos clamar ao Senhor. Estamos vivendo um tempo onde humanamente os nossos olhos têm visto tantas coisas. E muitas vezes tem nos desanimado, nos entristecido, e muitas vezes tem até mesmo, Senhor, nos feito caminhar em lugares que o Senhor jamais pediu que caminhássemos. Mas nessa manhã, que o Teu Espírito possa convencer o nosso coração, possa convencer, Senhor, a nossa alma da necessidade de levantarmos um altar na nossa vida. O nosso coração precisa ser desse altar vivo, real, constante. Que o nosso coração possa entender que não dá mais para esperar, que eu preciso desejar, ansiar, e eu preciso pagar o preço para que todo tempo, em todo dia, em todo momento, o fogo jamais se apague sobre esse altar. Que eu possa me entregar, que eu possa me render, que eu possa me ser livre diante do Senhor constantemente, para que o Senhor ache graça e realmente o Senhor se manifeste sobre a minha vida, que a Tua presença se manifeste. Pai, nós queremos ter momentos de relacionamento, de intimidade, momentos, Senhor, reais contigo, onde a Sua voz é clara, audível, mas não somente isso, nós possamos ter esse coração de obediência, esse coração, Senhor, de rendição para obedecer a Sua voz. Não importa aquilo que nós pensemos ou achemos sobre o que está acontecendo, mas simplesmente possamos dizer, eis-me aqui, envia-me, Senhor. É isso que nós desejamos, é isso que nós ansiamos, que sejamos esses altares vivos que caminham em meio à sociedade, que caminham em meio às vidas que nós conhecemos, a família, aos amigos, altares verdadeiros, Senhor, porque nós sabemos que quando Elias levantou aquele altar e o fogo veio do céu, toda a nação declarou que só o Senhor é Deus.
nós cremos que se nós formos esses altares, nós podemos ver toda uma terra, toda uma nação, toda uma cidade, declarar que só o Senhor é Deus. Não por quem nós somos, mas por quem o Senhor é em nós e através de nós. Por isso declaramos, eis-nos aqui, Senhor. Nos humilhamos diante da Tua presença. Confessamos, Senhor, nossos erros, as nossas mazelas, as nossas demandas diante do Senhor. Nos perdoa, nos limpa. Pai, como diz a Tua palavra, que o sabão do lavandeiro, Senhor, que o fogo que purifica o ouro venha sobre as nossas vidas. Lava-nos, limpa-nos, purifica-nos, Senhor, para que sejamos verdadeiros altares que atraiam a Tua presença, atraiam a Tua glória, atraiam a doce presença de um Deus todo-poderoso, onde quer que nós andemos. E a partir daí possamos ver mudanças, transformações, aquilo que nós jamais experimentamos, comecemos a experimentar e a receber do Senhor esse amor, esse zelo de um Pai que deseja mais uma vez se conectar com os seus filhos, se relacionar com os seus filhos. Por isso, nesta manhã, nós Te louvamos, Pai. Obrigado por este tempo, obrigado por esse momento tão precioso. Guarda, Senhor, a vida agora de cada um indo para suas casas, livra de todo mal, de todo intento de Satanás, dá-nos uma semana de alegria, de vitórias. Nós estamos encerrando o mês 9, estamos terminando mais um mês, mas estamos entrando no mês de outubro, mês 10, e nós cremos que será um mês de coisas novas, porque é um mês que fechamos um ciclo para começar um novo ciclo. Nós estamos já no novo ano bíblico e cremos que uma porta nova o Senhor tem aberto para a vida dos Teus filhos. Então nos prepara para este tempo, que a glória do Senhor venha, que a Tua paz que excede todo entendimento guarde e nos invada com esse amor incondicional e possamos desfrutar da Tua presença diariamente. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém.